Fala galera, beleza? Eu sou o professor Tiago Wesley e eu venho aqui trazer um revisional do sexto ano para avaliação mensal da galerinha do Colégio Salesiano São Gonçalo, sexto ano E sexto ano F, beleza? A gente vai estudar aqui 4 capítulos dos nossos livros que serão polígonos, frações equivalentes e círculos e circunferências. São esses 4 capítulos que a gente vai estudar, são muito fáceis, mas eu tentarei ser o mais sucinto, o mais rápido possível também para a videoaula também não ficar tão longa. Tranquilo? Então, depois da vinheta, vamos começar. Então, galera, depois aí, agora a gente começando, vamos começar pelos polígonos, vamos começar por geometria, que é a matemática ilustrada na vida da gente. Então, beleza. Antes da gente estudar a parte dos polígonos, vamos relembrar aqui algumas coisas aqui, alguns fatores fundamentais da geometria, que também podem ser cobrados aí no dia a dia de vocês e vocês precisam saber. Uma das coisas, ou duas das coisas, são as linhas abertas, vamos pegar aqui uma cor branca aqui, as linhas abertas, tá aqui, opa, ficou ruim demais, linhas abertas, beleza? E os contornos. Primeiro, o que são linhas abertas? As linhas abertas são traços ou até mesmo curvas que a gente faz sem estar fechado, olha. Se a gente pega e percebe, a letra S é uma linha aberta. Beleza? Ela não está fechada, ela não vai fechar. Já os contornos, vamos pegar aqui um vermelho aqui, já os contornos, pessoal, eles são fechados. Vamos lembrar aqui, olha, do coração, beleza? O coração é um contorno e é fechado. A parte de dentro, lembrando, é como se você, o contorno, é como se você pegasse, colocasse na frente do olho e visse através dele, como se fosse o aro. A gente vai ver que a circunferência é o contorno do círculo também. Tranquilo? Existem mais alguns outros fatores também, galerinha, que a gente precisa também estudar também. Como, por exemplo, os não polígonos. Olha só, a primeira coisa, antes da gente estudar os não polígonos, vamos estudar aqui o que são os polígonos. Olha aqui, eu desenhei 3 polígonos para a gente aqui, olha. Eu desenhei um triângulo, eu desenhei um quadrado e eu desenhei um pentadecágono, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai ver os nomes dessas formas geométricas aqui, dos polígonos, como que eles são nomeados. Olha só. Os polígonos, o que são? São formas geométricas planas, isto é, olha, não tem dimensão aqui, olha só, não tem 3 dimensões, tem somente 2 dimensões. Então são planas, beleza? Eu não consigo ver a profundidade de um polígono. E que eles também são formados por segmentos de reta, olha que o triângulo ele tem 3 segmentos de reta. E esses segmentos de reta fecham. Beleza? Então, se eu desenhar uma forma geométrica assim, ó, não é um polígono, porque não fechou. Beleza? Ou, se eu pegar e desenhar uma forma geométrica desta forma, também não vai ser um polígono. Apesar de estar meio tortinho nesses 3 aqui, aqui tem uma curva bem acentuada. Não é um polígono, não pode ter curva. Então, recapitulando, polígonos são formas geométricas planas fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, a gente já sabe o que não é um polígono agora. Olha só, um não polígono, eu posso desenhar como um não polígono aquela forma ali que eu desenhei lá no finalzinho, olha lá, com uma curva bem acentuada aqui, entre outras formas. Os poliedros são formados por polígonos, são figuras geométricas espaciais, desculpa. Então, olha, eu vou tentar desenhar aqui um cubo aqui, olha só. Vou tentar desenhar um cubo aqui, não vai ficar perfeitinho porque eu estou sem régua. Mas, ó, estou desenhando, opa, só tortinho, olha lá, desenhando um cubo aqui para vocês verem. Então, isso é um poliedro. Olha só, o cubo ele é formado por 6 quadrados, beleza? E os corpos redondos, assim como os poliedros,
também são formados por figuras planas. Vamos desenhar aqui um cilindro aqui, ó. Um cilindro, olha lá, desenhando um cilindro para vocês verem. Ele é um corpo redondo. A esfera também é um corpo redondo. Olha só, a esfera, o nosso planeta é um corpo redondo. Opa, quase que não dava. Aí, desenhando os corpos redondos aqui para vocês verem. Esse que são os esse que não são polígonos. Voltando aos nossos polígonos aqui. Os nossos polígonos, senhoras e senhores, ele é formado pelas seguintes características. Se eu só apagar essa setinha aqui para a gente aproveitar esse quadrado. Olha só, nossos polígonos, eles são formados por vértices, que são o encontro de dois segmentos de reta, beleza? Possui o ângulo interno, possui também, olha só, vai possuir também o ângulo externo também, tranquilo? E vai possuir diagonais. Diagonais ligam um vértice ao outro no interior de um polígono. Tranquilo, pessoal? Então essas são as características. As diagonais, por exemplo, olha, o quadrado ele tem duas diagonais. Isso é importante para a gente poder pegar e saber. Olha aqui o pentadecágono. O pentadecágono tem os seus vértices, vai ter os seus ângulos internos, os seus ângulos externos aqui bem pequenininho aqui também, beleza? E várias diagonais aí dentro, mas a quantidade de diagonais só dos polígonos pequenos que a gente vai saber por agora. E os polígonos, crianças, eles podem ser classificados. Deixa eu aqui apagar um espacinho para a gente aproveitar. Aqui, vamos apagar esse daqui, esse não polígono aqui, que não interessa para a gente. Os polígonos, eles podem ser classificados em convexos ou polígonos não convexos, também chamados de côncavos. O que são os polígonos convexos? A característica melhor de um polígono convexo é que eu posso traçar diversos segmentos de reta em seu interior, que ele nunca vai sair para fora do polígono. Olha o que acontece com o meu triângulo, olha. Estou passando infinitos segmentos de reta e nenhum sai para fora. Vamos desenhar aqui um polígono aqui que não é convexo aqui para vocês verem. Olha só, polígonos não convexos. Ó, vou desenhar aqui uma estrela para a gente, que é um polígono também. Beleza? Olha essa estrela que linda dela. Ela é um polígono não convexo. Olha só, se eu posso traçar um segmento de reta daqui até aqui, ó. Não saiu para fora do polígono. Mas se eu traçar um aqui, olha, essa partezinha sai para fora do polígono. Essa pequena parte aqui, olha, está para fora. Beleza? Então, os polígonos não convexos têm essa característica. Agora, matematicamente falando, professor, como é que eu posso falar da forma matemática o que são polígonos convexos? Polígonos convexos têm todos os seus ângulos, todos os seus ângulos, eles são menores ou iguais a 180 graus, beleza? Esses são os polígonos convexos. Já os polígonos não convexos têm pelo menos um ângulo maior, que 180 graus. Olha só para vocês verem, a gente pode ver aqui que a gente tem aqui um ângulo que ele vai ser maior que 180 graus. Tranquilo? Essas são essas características dos polígonos. Crianças, os polígonos são fáceis de serem identificados e também possuem os seus nomes, a sua nomenclatura. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com os nomes dos 20 primeiros polígonos. Percebam, vamos perceber que agora aqui, que com olha só, com e com dois lados não existe polígono. O menor polígono existente é o triângulo. Esse é o nosso menor polígono existente, o triângulo, com menor quantidade de lados. E possui 3 lados. O 4 lados já é o quadrilátero, beleza? O nome do polígono com 4 lados. Aí vamos perceber o nome aqui, olha. Existe um prefixo e o nome polígono. Olha, pente vem de 5, ágono, polígono. Ó, lágono 5, ó, lados. Então, 5 lados, pentágono, hexágono, heptágono, octógono.
eneágono e decágono, aí até 10 lados. Aqui, olha, a gente já está aqui de baixo aqui já. Aí depois vem um decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, que até o 14 lados aqui embaixo também. E assim por diante até o icoságono, que possui 20 lados. Uma curiosidade dos polígonos, crianças, é o seguinte: quanto mais lado eles têm, quanto maior a quantidade de lados, mais vai se assemelhar a uma circunferência que a gente vai estudar posteriormente. Crianças, esses são os polígonos. Esse é o estudo de polígonos que eu queria passar para vocês aqui. Ele é bem tranquilo, é justamente disso que a gente vai precisar ali para a nossa querida provinha ali. Beleza? Ó, vamos passar para um segundo estudo aqui agora, que faz parte, que são as frações. Beleza? As frações, elas são números, é um conjunto numérico representado pela letra Q. Vocês já aprenderam a letra N, que é o conjunto dos números naturais. As frações são os conjuntos dos números racionais. Existem outros números também além, junto com as frações. E as frações, elas são escritas da seguinte forma, olha só. 1/2, por exemplo, onde o 1 é o numerador, e o 2, no caso aqui, é o meu denominador. Beleza? Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Então, as frações, elas são compostas dessa forma. Esse símbolo aqui, vocês vão ver futuramente que este símbolo aqui, olha, ele indica divisão. Beleza? Significa que eu estou dividindo o numerador pelo meu denominador. Tranquilo? E as frações também existem a sua forma de ler. A gente também precisa saber ler fração. As frações, elas são lidas da seguinte forma. Por exemplo, olha, eu tenho aqui esta fração aqui que eu acabei de fazer aqui do lado. Eu leio ela 1/2. Se eu tiver uma outra fração aqui, olha, é como essa daqui, eu leio ela 3/4. Olha, 3/4. O numerador, eu sempre falo o número dele, o nome do número. E a parte de baixo eu tenho outras para falar o denominador. Olha, por exemplo, se o denominador for 3, vai ser terços. Se o denominador for 5, vai ser quintos. Se o denominador for 6, vai ser sextos. Se o denominador for 7, vai ser sétimos. E assim por diante. Então percebam como é que fica a minha fração. Olha, se eu escrevo 1 aqui em cima, leio 1/3. Se eu escrevo o 4 aqui em cima, olha, eu leio 4/5. Se eu escrevo o 5 aqui em cima, olha, eu leio 5/6. E se eu escrevo aqui embaixo, que é um 7, né? Se eu escrevo aqui, por exemplo, um 5 aqui embaixo, que é 5/7. E assim por diante. No 10 é décimos. Beleza? Aí, a partir do décimos, a gente vai ler, por exemplo, aqui, olha. A gente vai ler da seguinte forma. Aqui é um 13. Aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu tiver um 2 aqui em cima, eu lerei a fração assim. 2/11. 5/12. 7/13. E assim por diante. Então, a partir do 11, no denominador, eu vou ler avos. Então, é dessa forma que a gente lê a fração. Entenderam? Então, tá tranquilo, pessoal. Mas a fração, existe alguns fatores ainda que são fundamentais nas frações. A gente precisa saber também como montar uma fração. Beleza? Então, olha só. Vamos aprender a montar uma fração aqui. Se eu tenho aqui, olha só. Antes da gente aprender a montar a fração, o professor esqueceu de uma parte aqui. Vamos aqui, olha. A gente tem a classificação das frações. A gente tem as frações que são próprias. Vamos pegar uma fração própria aqui, olha. A fração própria, o numerador, ele vai ser maior do que o denominador. Olha só, o 1,
ele é maior que o 3. Então, essa fração é chamada de fração própria. Fração própria, beleza? É assim que a gente nomeia a fração. Agora, se for ao contrário, o numerador ele for menor que o denominador, vamos pegar aqui, por exemplo, 3/2, ela pode ser duas situações. Ou ela pode ser imprópria, ou ela pode ser aparente. Então, vamos analisar essas duas situações aqui agora. Essa fração nossa aqui, ela é uma fração imprópria. Eu vou pegar e vou explicar por quê. Imprópria. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o numerador ele é menor do que o denominador, beleza? E uma outra coisa, se eu dividir 3 por 2, eu não vou encontrar um número inteiro. Eu não consigo fazer essa divisão sem colocar vírgula. Vai ser um número decimal, um número com vírgula. Então é chamada de fração imprópria. Olha só para vocês verem o que acontece com uma fração aparente. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, 9/3, beleza? Essa fração ela é chamada de fração aparente. Por que essa é uma fração aparente? Simplesmente pelo fato de o numerador também ser menor que o denominador. E olha, se eu pegar e efetuar a divisão aqui de amarelinho aqui para não confundir, 9 dividido por 3 vai dar 3 e é um número inteiro. As frações aparentes, eu costumo falar que elas parecem ser frações, mas não são. E quando a gente simplifica ela, que a gente vai aprender a simplificar aqui agora, quando a gente simplifica essas frações aparentes, a gente encontra um número inteiro no final. Beleza, pessoal? Agora vamos aprender a montar as frações pelas barrinhas, né? Vamos desenhar uma barrinha aqui na nossa tela aqui, olha só. Eu vou tentar acompanhar a linha da tela aqui. Tá ruim que tá sem régua aqui, é difícil. Beleza. Finjam que a barrinha aqui tá reta, tá? Que tá ruim de editar hoje, que eu tô sem minha mesinha aqui. Mas olha só, eu colori aqui, olha. 1, 2, 3. Olha só, eu tenho uma barrinha com 5 quadradinhos iguais. Então, esses 5 quadradinhos, ele representa o meu denominador. Beleza? Aí, só que eu peguei e colori, pintei 3 quadradinhos dele. Então, esses 3 quadradinhos que eu pintei vai ser o meu numerador. Então, essa fração dos coloridos em relação aos não coloridos, ela é chamada de 3/5. É assim que eu pego e monto. Então, olha só, vamos pegar uma outra aqui, olha, um outro exemplo aqui do lado aqui para vocês entenderem. Vamos pegar uma circunferência aqui. Olha só, eu vou desenhar uma circunferência. Olha lá, desenhei uma circunferência. Parti essa circunferência em 4 partes iguais e pintei exatamente uma parte dessa circunferência. Então, olha lá como é que ficou minha fração. Ó. O meu denominador é 4, porque ela tem 4 partes iguais. Já o meu numerador vai ser 1, pelo simples fato de eu ter pintado um só. Beleza? Então, é 1/4. Ah, mas como é que eu represento uma fração enquanto ela é imprópria, assim, nesses quadradinhos simples? Vamos desenhar aqui os nossos queridos quadradinhos aqui, ó. Vou desenhar aqui os nossos quadradinhos. Olha só, 2, 3, 4. Só que eu vou desenhar uma outra barra do mesmo tamanho. E esses dois aqui vão representar mesmas frações. É como se eu tivesse 2 barrinhas de chocolate iguais e cada uma delas tivesse partida. Beleza? Então, olha só. Vou pintar aqui, ó. Pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Então, significa que eu tenho aqui, ó, eu tenho um total de 5 pedacinhos em cada barra, né? Então, é 5 aqui o meu denominador. Só que, porém, eu pintei 7. Então, vai ser 7/5, por causa que esses dois aqui representam um mesmo denominador.
Beleza? E isso aqui pode ser escrito de uma outra forma, crianças. A fração, quando ela é imprópria, ela pode ser escrita na forma mista. Essa fração aqui mesmo, vou ensinar vocês a fazer o cálculo. Essa fração aqui mesmo, ela representa na forma mista 1/inteiro e 2/quintos. Olha só, uma barrinha inteira colorida e 2/quintos da outra barrinha. Entenderam? Então, ela pode ser representada tanto da forma imprópria quanto da forma mista. Mas, professor, como que eu pego e transformo uma fração imprópria na forma mista? Vamos pegar a nossa fração ali que a gente pegou ali, olha, que era 7/quintos. Vamos transformar ela na forma mista? Ó, como é que eu faço? Uma técnica simples que vai servir em qualquer situação, até em frações gigantes. Eu pego e efetuo a divisão, numerador pelo denominador. Olha lá, 7 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 dá 5, e 7 menos 5 vai dar 2. Não dá para dividir mais. Então aqui, ó, o meu quociente é a parte inteira, 1/inteiro. O meu denominador, ele vai permanecer o mesmo. Ele não muda o denominador aqui, ó. O denominador permanece o mesmo. E já o meu numerador, ele é representado pelo resto da divisão, que é 2, olha lá. 1/inteiro e 2/quintos. Olha aqui nas nossas barrinhas, 1/inteiro e 2/quintos. É dessa forma que a gente pega e transforma a fração imprópria em número misto. Vamos fazer uma segunda fraçãozinha aqui, transformar uma segunda fração imprópria em um número misto? Vamos pegar aqui, olha só. Eu tenho uma outra fração aqui, ó. Eu tenho 27 quartos. Beleza? Tenho 27 quartos. A gente efetua a divisão normalmente aqui, olha. 27 dividido por 4. 27 dividido por 4 vai dar 6, beleza? Então, 6 vezes 4 é 24. 27 menos 24 resta 3 e não tem como eu dividir mais. Então, vamos lá, vamos começar a desenhar a nossa fração. A parte inteira é o quociente, beleza? O meu denominador, ele vai permanecer o mesmo, como eu falei para vocês. Já o meu numerador é o resto da minha fração, 6/inteiros e 3/quartos. Ah, mas como que eu faço o contrário, professor? Eu quero transformar um número misto em uma fração imprópria. Isso é fácil. Vamos pegar esse nosso último exemplo aqui e vamos fazer isso aí. A gente tinha 6/inteiros, 6/inteiros e 3/quartos, beleza? Como que eu faço isso aqui? O denominador, é importante ressaltar, sempre vai permanecer o mesmo. Então, isso aqui, olha, o meu denominador permanece o mesmo. O que que eu faço? Eu pego o denominador e multiplico pela parte inteira. Eu pego o meu denominador e multiplico pela parte inteira. E o resultado eu somo com o numerador. Olha só, numerador vezes a parte inteira mais o numerador, beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos continuar a nossa continha aqui. O denominador permanece o mesmo, 6 vezes 4, exatamente 24, mais 3, beleza? Colocar um igual aqui que a gente já vai chegar no resultado aqui agora. Denominador 4, olha, 24 mais 3 vai dar 27. Então, a gente tem a nossa fração imprópria, 27 quartos. Vamos voltar um aqui para a gente ver se era... Vamos voltar no anterior aqui, olha. Cadê o anterior? Aqui, olha. Não é aqui. Perdi. Tá aqui. 6/inteiros e 3/quartos aqui. 27 quartos. Olha lá. 27 quartos. Então, é dessa forma que eu faço a transformação. Tá ok? Crianças,
O estudo principal das frações é esse daqui. Mas a gente também vai ter as nossas frações equivalentes. O que são frações equivalentes? É que os números são os mesmos. O resultado final da divisão dessas frações vai ser o mesmo. Deixa eu pegar uma nova paginazinha aqui para a gente não se perder. Olha só. Prestem atenção aqui comigo. Eu tenho aqui uma fração que era uma fração aparente, tá? Para vocês entenderem o princípio fundamental. Eu tenho aqui 4 meios, beleza? Se eu dividir 4 por 2, na minha fração, vai ser igual a 2. Eu tenho uma outra fração equivalente, uma fração equivalente a 4 meios aqui, olha. 8 quartos. Se eu pegar e efetuar essa divisão, vai ser 2. 8 dividido por 4 é 2. Vamos pegar uma outra fração aqui agora, olha, uma terceira fração para vocês entenderem melhor. 10 quintos, beleza? Ó, se eu efetuar essa divisão aqui, olha, 10 dividido por 5, vai ser igual a 2. Então, olha, todos os resultados aqui são 2. Isso são frações equivalentes. Beleza? Elas são frações que representam no final um mesmo resultado. Beleza? Vamos pegar aqui agora as nossas frações equivalentes. Como que eu descubro quais são as frações equivalentes? É o quê? Multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Vamos pegar aqui 2 terços, por exemplo. Eu quero a primeira fração equivalente de 2 terços. Eu vou multiplicar por 2. Então, olha só, se eu multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. E se eu multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6. Vamos pegar uma outra fração equivalente aqui, só que agora, ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 3. Então, olha só, 2 vezes 3 vai dar 6. E 3 vezes 3 vai dar 9. Também é uma fração equivalente. Vamos pegar uma terceira fração equivalente que eu prometi para vocês 4 frações equivalentes. Eu vou multiplicar por 4. 2 vezes 4 vai dar 8 e 3 vezes 4 vai dar 12. 8 dozeavos. Olha, essas 3 frações aqui, ó, essas 3 frações são equivalentes a essa daqui. Beleza? Eu posso fazer dessa forma. Ou se eu já tiver aqui, olha, a gente pode também reduzir a fração. Quer ver? Ó? Eu tenho a seguinte fração aqui, inicial. 18 oitavos, por exemplo. 18 oitavos. Se eu dividir embaixo e em cima pelo mesmo número, por 2, por exemplo, e der números inteiros, claro, 18 por 2 dá 9 e 8 por 2 dá 4. Olha lá. Essas duas frações também são equivalentes, por causa que ao invés de dividir, ao invés de multiplicar, deu para dividir. Também é da mesma forma. Isso são frações equivalentes. Tranquilo, crianças? Vamos mais para o estudo de fração, que ele é muito importante, que é a redução das frações. A redução das frações como que funciona? É chamado de simplificação de frações também. Ou então transformar as frações na forma irredutível. Por exemplo, vamos pegar uma seguinte fração aqui. 20 quinzeavos. Olha só, eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, por 5. Tá vendo? Que vai dar um número inteiro. Olha só, 20 dividido por 5 dá 4, 15 dividido por 5 dá 3. Nesse passo aqui, 4 terços, eu não consigo dividir mais pelo mesmo número. Então, essa daqui já é a minha fração na forma irredutível. Não consigo reduzir ela mais. Eu já simplifiquei ao máximo a minha fração. Vamos pegar um segundo exemplo aqui, uma fração um pouco maior aqui, olha, para que vocês possam entender melhor. Aqui, eu quero pegar agora 90 60avos, beleza? Vou pegar essa fração, vamos reduzindo pouquinho a pouquinho. Eu posso dividir aqui pelo mesmo número, olha, por 10. De cara eu quero dividir por 10.
Se eu dividir aqui por 10, 90 dividido por 10 dá 9, e 60 dividido por 10 dá 6. Só que tem como eu reduzir mais. Olha só que legal. Eu posso dividir por 3 e por 3 ao mesmo tempo. Vou mandar aqui para baixo. 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. E percebam que não tem como eu simplificar mais. Ela já está na forma irredutível. Tranquilo, crianças? Então, é assim que eu encontro a forma irredutível das frações. Vamos lá para mais uma outra parte de fração aqui, que são chamadas de comparação de fração. O que é comparar? É eu saber qual que é maior, qual que é menor. Por exemplo, eu tenho duas frações que eu quero comparar. 1/3 e 2/3. Eu quero saber qual fração que é menor. O denominador são iguais. Os dois denominadores são iguais. Olha só, os dois são 3. Então, eu vou comparar somente os numeradores. O 2 ele é maior do que o 1. Então, 1/3 ele é menor do que 2/3. Então, é assim que eu faço a comparação de frações. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Olha, um outro exemplo agora com denominadores diferentes. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil. 2/5 e 4/7, beleza? Eu quero comparar, eu quero saber qual fração que é menor, beleza? Então, o que eu faço aqui? Primeiramente, eu vou pegar e vou igualar os denominadores. Como que eu faço para igualar os denominadores? A gente já viu isso várias vezes em sala de aula. Eu tiro o MMC entre 5 e 7, beleza? Eu posso dividir por 5, vai dar 1 e 7. Posso dividir por 7, vai dar 1 e 1. Então, 5 vezes 7, 35. Então, o meu MMC vai ser o meu denominador, 35, tá ok? Então, vamos lá, olha. O que eu faço aqui agora para descobrir o numerador? Eu pego o meu MMC, divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Vamos lá. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 2, 14. 35 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 4 vai dar 20. Percebam que agora os denominadores estão idênticos, eles estão iguais. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu pego e comparo somente o meu numerador. Olha só, 14 é menor do que 20. Então, 2/5 é menor, 2/5 é menor que 4/7. Beleza, pessoal? É assim que eu faço comparação de fração. E assim, olha, de fração que a gente vai precisar nessa avaliação agora é só isso. Vamos para a última parte, que a gente já terminou frações equivalentes, e a gente precisa dar uma acelerada na nossa videoaula, que vai ser círculos e circunferências. Tranquilo? O que são círculos e circunferências? Eu desenhei os dois aí na nossa tela para vocês conseguirem comparar. Eu poderia até dar um tempo para vocês, mas vamos lá. Ó, olha só para vocês verem. O círculo, ó, só para falar para vocês, esse daqui, olha, esse desenho aqui representa uma circunferência e esse representa um círculo, beleza? Olha só, uma circunferência é uma curva fechada, beleza? Formada por infinitos pontos que têm a mesma distância de um ponto central, beleza? E esse ponto, essa distância aqui, olha, a gente vai ver no nosso estudo que é chamado de raio. Aqui é o nosso ponto central e esse segmento é chamado de raio. E todos possuem a mesma distância, tranquilo? Já o círculo, ele é formado por uma circunferência, só que ele é preenchido.
todos os seus pontos do interior preenchem ele. Todos os pontos do interior de uma circunferência formam um círculo. Traduzindo, se eu coloco a circunferência na frente do meu olho, eu consigo enxergar através dela. Se eu já coloco um círculo, eu não consigo. E a circunferência ela vai ser o contorno do círculo. Vamos imaginar a roda da bicicleta. A roda da bicicleta ela representa uma circunferência, o aro da bicicleta, sem os raios, sem o cubo central, só o aro. Representa uma circunferência. Por quê? Se eu coloco na frente do meu olho, eu consigo enxergar através. Agora vamos pegar a tampa de uma panela de alumínio, uma tampa redonda, coloquem na frente do olho. É um círculo, vocês não conseguem enxergar através. Uma tampa de alumínio, tá, gente? Coloca na frente do olho para vocês verem. E a circunferência, ela tem algumas partes que são fundamentais. Como a gente já falou, aqui já, o raio é o segmento que vai do centro da circunferência, o centro está aqui, eu até desenhar o centro O aqui, até a borda da circunferência. Uma circunferência tem infinitos raios. Já o diâmetro de uma circunferência é o segmento que vai de uma ponta a outra e passa pelo centro. Olha só, o diâmetro passa pelo centro. Então, esse segmento vai de uma ponta a outra, passando pelo centro. Agora, se um segmento vai de uma ponta a outra e não passa pelo centro, esse segmento é chamado de corda da circunferência. Corda, beleza? Esses são os principais segmentos de uma circunferência. Isso que a gente vai precisar agora. Outra parte que a gente precisa também são os pontos de um círculo. Vamos deixar aqui a circunferência de lado. A gente agora vai se atentar aos círculos. Olha só, a gente tem um setor circular. Aqui, o setor circular é essa parte aqui. É uma fatia do círculo, beleza? Essa fatia, o ponto ela é formada por dois segmentos, sendo que o ponto por dois raios, beleza? Vamos deixar dessa forma, é formada por dois raios. E a gente também tem a coroa circular. A coroa circular são dois círculos que vão ter o mesmo centro e um outro, o círculo do meio, o círculo menor, ele é vazado. A coroa circular é essa parte que eu colori aí para vocês de azul aí. Tranquilo, pessoal? Essas são as partes que a gente vai precisar, além das posições relativas de um ponto com a circunferência. Vamos voltar aqui dessas posições relativas aqui, que são posições muito óbvias. Eu tenho aqui uma circunferência aqui, meio torta, mas vai me servir. Se eu tenho um ponto que está nessa região aqui, esse ponto A, significa que ele pertence à circunferência. Então, o ponto A é interno à circunferência, ele está interno à circunferência. Se eu tenho um ponto B, bem aqui assim, um ponto B, ele está na borda da circunferência, então ele pertence à circunferência. E se eu já tenho um ponto C, bem aqui fora, aqui, lindo esse ponto, significa que ele é externo à circunferência. Bom, crianças, essa foi a nossa videoaula. Eu tentei fazê-la o mais rápido possível. Eu deixei essa videoaula para agora, por causa que para vocês aproveitarem mais o fim de semana, eu sei que amanhã de manhã vocês têm a oportunidade de assisti-la. Beleza? Então, um forte abraço, que vocês tenham uma excelente prova. Eu espero ter ajudado e até mais.